Olá pessoal, tudo bem com vocês? Convido hoje vocês, sexta-feira, dia 19, para estarem pegando o livro de vocês, A Prova Brasil do quarto ano. Lá na página 91, nós temos o conteúdo, iniciando na página 91, nós temos a lição 16, conteúdo ângulos. Nesse conteúdo aqui, nós vamos já respondendo as atividades, tá? Para não ficar muito longo, apesar de que sempre fica. Atividade 1. Observe os ângulos destacados nas figuras. Aqui eu tenho a figura de uma trave, de uma parte frontal de um carro, né, que a gente chama capô do carro, eu acho. E o ângulo aqui dos ponteiros de um relógio, representando na cor verde, cor violeta, cor laranja. Então, vamos aproximar aqui um pouquinho e vamos fazer a leitura comigo. Qual desses ângulos destacados é o menor e qual é o maior? Então, qual tem a maior abertura? A trave, o carro ou o relógio? Qual tem a menor abertura? Né? Então, vamos lá nas respostas. Em primeiro lugar, nós temos sempre o compreenda, a letra A. O que está destacado nas figuras? Esse destaque aqui é um destaque dos ângulos. As perguntas da atividade pedem que sejam indicados ângulos com maior e menor abertura. Responda. Observe abaixo as reproduções dos ângulos destacados nas figuras. Então, representando aqui a trave, o carro e o relógio. Para responder as questões da atividade, é necessário comparar o que? A abertura desses ângulos, a abertura dos ângulos destacados. O que tiver a maior abertura será o maior ângulo e o que tiver a menor abertura será o menor ângulo. O ângulo que tem a menor abertura é o destacado na cor violeta aqui no capô do carro. E a que tem a maior abertura é o destacado aqui no relógio, né? Qual o ângulo destacado? Esse aqui, ó, por fora, né? Um ângulo maior do que 180 graus, na realidade. Agora vamos para a página 92. Na página 92, peço até desculpa pelo vídeo, tá? Mateus, atividade 2, página 92. Mateus estava no mirante da cidade em que mora, observando um barco. Então, Mateus está aqui, ó. Ele está no mirante e tem um binóculo em suas mãos, olhando. Então, essa daqui é a parte onde ele está virado. Do lado esquerdo, ele tem a montanha, do lado direito, ele tem uma ponte, e atrás dele, ele tem uma cidade. Vamos acompanhar aqui os comandos da questão. De acordo com a ilustração ao lado, o que Mateus avistará se der um giro de meia volta em torno de si? E se der um giro de um quarto de volta para a direita? Então, vamos entender aqui que qualquer figura dessa, qualquer lugar que ele esteja, que ele vá se virar, ele vai dar um ângulo de uma volta. Então, se ele der meia volta, ele vai até aqui nesse ponto. Isso é o que eu chamo de meia volta. Uma volta completa seria o ângulo completo, não é isso? Ou seja, 360 graus. Nós costumamos dividir isso aqui em 4 partes, mais ou menos assim, ok? Onde cada ângulo desse corresponde a 90 graus. 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, se ele der meia volta, ele está fazendo esse ângulo aqui até aqui, ok? Então, se ele der meia volta, ele vai ficar observando o que? Ele vai se virar para a cidade. Se ele der um quarto de volta, né, a gente já estudou isso aqui em fração. Se ele der um quarto de volta, ele vai andar 90 graus, então ele vai estar virado para a ponte. Isso se essa volta for para a direita. Se ele der um ângulo para a esquerda, ele estaria com 90 graus, ou seja, um quarto de volta, ele estaria observando a montanha. E se fosse meia volta para a esquerda, ele iria observar a cidade, não é isso? Vamos agora às questões. Compreenda. O que Mateus avistará se der um giro de meia volta completa em torno de si? Então, a gente imagina que se ele der um giro de meia volta, né? A palavra aqui é o quê? Um giro de uma volta, desculpa.
uma volta completa em torno de si. Se ele der uma volta completa em torno de si, ele voltará novamente para o ponto inicial, ou seja, ele avistará novamente o barco. Ele avistará novamente o barco. Se Mateus der um giro de meia volta para a esquerda, meia volta para a esquerda, ele vai avistar o quê? Avistará a cidade. Os giros dados por Mateus dão a ideia de ângulo, reta ou perímetro. Dão a ideia de ângulo. O que é preciso identificar para responder às perguntas da atividade? É preciso identificar o ângulo. É preciso identificar a direção na qual, né, isso ele vai seguir, o Mateus vai seguir. A direção direita, esquerda, direita, esquerda, enfim. Vamos na página agora 93. Qual dos ângulos pode ser associado a um giro de meia volta? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. 90 graus eu tenho 1/4 de volta. Aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. Em 180 graus eu tenho meia volta, ou seja, 1/2, a metade de uma volta completa. Esse ângulo aqui, ele ultrapassa os 180 com mais 90, dá 270 graus. Ou seja, isso aqui ultrapassa meia volta, né? Tem mais de meia volta, 1/4. E esse aqui é um giro completo. Então, isso aqui corresponde a 360 graus, ou seja, um giro completo em torno de si. Se der um giro de meia volta em torno de si, Mateus avistará o quê? O que é que ele avistará se ele der meia volta completa? Ele avistará a cidade, tanto para a direita quanto para a esquerda. Qual dos ângulos poderá ser associado a um giro de metade de meia volta? Um giro de metade de meia volta, ou seja, 1/4 de volta. 1/4 de volta, nós só temos esse aqui, passa de 1/4, passa da metade de 1/4. Então, temos esse aqui, ó, que é o que corresponde àquilo que eu falei para vocês, 90 graus ou 1/4 de volta. Esse aqui. E aqui vocês marcariam, pode ser associado a um giro de meia volta, 90 graus aqui. Se der um giro em torno de si, de 1/4 de volta para a direita, 1/4 de volta para a direita, o que é que Mateus vai avistar? Avistará a ponte. Relacione os giros com as respectivas representações. Giro de volta completa, giro de meia volta, giro de 1/4. Aqui, volta completa, giro de volta completa, giro de meia volta, giro de 1/4 de volta. Esse aqui vai sobrar, né? Porque esse aqui passa de 1/4. Nessa última questão aqui, nós temos: Mara obteve as 4 figuras abaixo, contornando objetos. Esses 4 objetos que ela fez aqui, em qual deles podemos identificar um ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso? Ângulo reto, ângulo de 90 graus, né? 90 graus aqui, ó. Reto, 90 graus. Ângulo agudo, temos esse lado aqui, ó, agudo, né? Menor do que 90 graus, agudo esse. Já esse aqui é obtuso, quando passa de 90 graus. Então, ângulo agudo, 90 graus, ângulo agudo, menor que 90, e ângulo obtuso, quando o ângulo é maior que 90 graus. Então, nessa figura do hexágono, todos os ângulos aqui são obtusos. Figura aqui totalmente obtusa. Aqui, nessa parte de cima, nós temos ângulos agudos, e já aqui, nós temos ângulo obtuso. Essa figura tem um ângulo reto, né? Nas demais eu não encontrei ângulo reto. Em quais figuras podemos identificar ângulos agudos? Ângulos agudos nós podemos identificar
tanto no trapézio, quanto no triângulo, quanto nesse outro trapézio aqui. No losango, aliás, trapézio. Para responder as questões de atividade, você deve saber o significado de ângulo, reto, ângulo, agudo e ângulo obtuso. Aí realiza essa atividade aqui, veja só. Vocês deverão pegar uma folha de papel, tá? Pega uma folha de papel. Vocês deverão dobrar a folha de papel ao meio, depois dobrar novamente, certo? Vocês vão dobrar com paciência. Então, aqui está o ângulo de 90 graus. Quando eu dobro a folha uma vez, eu tenho um ângulo de 180 graus. Quando eu dobro duas vezes, eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. 90 graus. Então, essa figura aqui, vocês vão colocá-la aqui, ó. Tá? Em qualquer parte aqui, vocês vão observar que nenhuma delas se encaixa perfeitamente. Apenas nessa figura verde você vai encaixar ela perfeito. Apenas nessa figura. Nas demais, você não consegue encaixar em momento algum. Portanto, para determinar um ângulo de 90 graus usando uma folha, você consegue fazer isso, ok? Vamos às respostas, que a resposta só vai estar aqui, ó. A figura de cor verde tem um ângulo reto, figura de cor verde, que é o triângulo retângulo. Um ângulo, enfim, aqui tem as definições do que é ângulo agudo, ângulo obtuso. As figuras de cor violeta, ângulos agudos. Ao que tem ângulo agudo é de cor azul, verde também tem, né? Tem aqui, ó, o ângulo agudo. Temos aqui, tá vendo? O ângulo agudo aqui em cima e o ângulo agudo aqui embaixo também. E cor vermelha. Vermelha, azul, verde e vermelha. Tem ângulos agudos, você pode preencher, deixou espaço, mas não tem problema nenhum. As figuras de cor tem ângulo obtuso e agudo. Aqui só ângulo agudo. Ângulo obtuso e agudo tá na cor violeta. Ó, roxo, sei lá. Roxo tem ângulos obtusos agudo. Obtusos agudo. Obtuso agudo, nós temos aí azul. É melhor colocar só azul mesmo, viu? Não coloque não roxo. Azul tem as duas, azul e a vermelha. E tem ângulo agudo, só ângulo agudo, só teria mesmo a azul, a verde. Agudo e reto ao mesmo tempo. Então, deixa assim mesmo.